Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma aula de vetores e geometria analítica e estamos falando agora de cônicas. E o assunto da vez é hipérbole. Bom, hipérbole são figuras em que possuem uma característica bem interessante. Se você for ver aqui esse desenho, né, é quase como se fosse duas parábolas em que uma é espelho da outra. Aqui eu tenho dois focos, assim como na elipse, F1 e F2. E o conjunto de pontos que formam a hipérbole, eles possuem uma característica bem interessante. Vamos chamar aqui de pontos P. Vocês vão ver que tem uma distância, F1 até P, né? F1, P. E aqui eu tenho uma distância, PF2. Lógico que dependendo da curva em que você for pegar, dessas duas curvas abertas, você terá uma distância maior que a outra. Ao contrário da elipse, né, que é a soma das duas vai dar a mesma. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Se eu pegar, por exemplo, um ponto P aqui, o PF2 vai ser maior do que o PF1, concorda comigo? Então, neste sentido, se eu pego os pontos da esquerda, vamos pegar da direita melhor, primeiro que já está desenhado aqui. Em relação aos da direita, eu vou pegar o F1P, que é a distância maior, menos o PF2. Ou F2P, enfim, do jeito que você preferir. Se eu estiver falando em relação à esquerda, em relação à primeira curva, eu faço o PF2, que eu chamei aqui, menos o F1P. E esse valor vai ser sempre o mesmo. Esses dois, eles sempre vão me dar a mesma resposta, que vai ser 2A. E quem que seria esse 2A? Esse 2A seria exatamente a distância aqui, ó, do eixo. Vocês estão vendo que temos um eixo de fato e um outro eixo que seria um eixo imaginário, que eu já vou falar mais para frente. Então, basicamente, assim como na elipse, nós temos três letrinhas, né? O Azinho, o Bzinho e o Czinho. O A, ele é dado por medida do eixo real. Então, no caso aqui, são dois A's, né? Sempre são dois A's. Eixo real. O 2B seria o eixo imaginário. Por que seria eixo imaginário? Porque em relação à geometria, você não consegue vê-lo. Tá? Aqui eu coloquei uma hipérbole que está bem no centro do eixo do Y, né? Mas se não tivesse aqui, tivesse, por exemplo, deslocado um pouquinho para cá ou para lá, enfim, não precisa necessariamente estar aqui no ponto de origem, não haveria um eixo aqui. Ao contrário da elipse, em que você consegue de fato identificar o eixo, aqui você não vai ver o eixo, por isso chamam de eixo imaginário. Porém, possui uma característica bem interessante que dá para você calcular, que é o seguinte, ó, vamos imaginar que ele esteja aqui, apenas a título de desenho. Então, aqui eu tenho Bzinho, e aqui eu tenho outro Bzinho, né? Eles vão formar novamente um triângulo pitagórico. Então, deixa eu colocar aqui, ó, em relação A, B, e aqui eu tenho o Czinho. Esse Czinho é a distância focal, ou seja, essa mesma distância é a mesma daqui, ó. Tá? Então, já aproveitar e vamos já dar os nomes aqui. 2C é a distância focal. Ou seja, entre F1 e F2. Tá ok? Então, esse Czinho é o mesmo desse Czinho. E aqui eu tenho
um triângulo pitagórico, só que com c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ok? Bom, vocês lembram de elipse, que qualquer ponto que pertencia à elipse era dado como uma soma, né, das duas distâncias. E que lá na fórmula da equação reduzida, você tinha, você tinha algo do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso quando o eixo maior estava em x, né? E aí, quando o eixo maior estava em y, você tinha ali na horizontal e aí invertia a ordem. Pois bem, o que vai mudar em relação à elipse, em relação à hipérbole? Vai mudar que ao invés de ser um mais aqui, no meio, nós temos um menos. Então, a formulinha fica x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso no caso em que o eixo real tende a cair no x, tá? Que a gente sabe que pode muito bem inverter, né? E também quando o ponto de origem é o ponto central da hipérbole. Quando isso não acontecer, nós temos x menos x0, parecido mesmo com a elipse, tá? Como no caso que nós vamos ver. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para vocês um exemplo de como que aparecerá a hipérbole em nossos exercícios. Pessoal, um simples caso aqui para a gente iniciar nossos estudos, eu aproveitei a mesma imagem que estava lá em cima, coloquei novamente aqui embaixo. Nós temos que o A neste caso é 3 e o C, que é a distância do foco até o eixo aqui, é 5. E aí eu pergunto para vocês como que eu vou criar a equação reduzida da hipérbole neste caso. Bom, começa que essa hipérbole tem eixo real no eixo x, ou seja, o A está abaixo do x. Então nós já temos o início, que seria x ao quadrado sobre 3 ao quadrado, né? Que depois a gente vai resolver que dá 9. E agora nós precisamos encontrar o B. Nós temos o A e nós temos o C. Ora, c ao quadrado não é igual a ao quadrado mais b ao quadrado? Substituindo dá 25 igual a 9 mais b ao quadrado. Ou seja, b ao quadrado dá 16. Eu nem preciso encontrar de fato o b, que é óbvio que é 4, porque na fórmula impede somente o b ao quadrado. Isso vai ser muito útil quando tivermos, por exemplo, um valor em que não dê uma raiz exata, como acontece aqui. Então, 16. E aqui já dá para substituir por 9. Pronto, esse exemplo foi resolvido. Vamos agora para um próximo exemplo. Bom, turma, eu peguei esse exemplo aqui para a gente identificar a equação reduzida dessa hipérbole. O que nós vemos aqui nessa equação reduzida? Temos que, bom, começa que ela não está centralizada no ponto de origem. O Azinho aqui é dado por 1 para x e 3 para y. Outra característica é que com relação a esses camaradas aqui, o A2 e o A1, tanto faz a ordem que eu vou chamar, eles vão me dar o Azinho, que se você for pegar de 1 até o 5, só de olhar por aqui, ó, de 1 até o menos 3, nós temos 4 de distância. Então, o A vale 4. Se eu tenho o A e tenho o C, o B fica fácil de achar por aquela fórmula de Pitágoras, que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vocês vão encontrar o B igual a 3. Agora, o que está faltando? Bom, eu tenho a origem, que é o ponto 1 e 3. Eu tenho as 3 coordenadas. Falta agora a própria equação em si. Esse B igual a 3, ele vai me indicar o eixo imaginário. E o C aqui. Na verdade, eu tendo o C, eu consigo até encontrar os focos. Porque não é 5? Então, mais um aqui, ó. Esse ponto é o F1. Aqui eu estou escolhendo F1, F2, tanto faz, tá?
e esse aqui é o meu F2. Olha que interessante. Por quê? Porque eu tenho 5 de distância. Como este gráfico está com na horizontal, o eixo real, significa dizer que o Azinho vai estar embaixo do X. Então a formulinha fica x menos 1 ao quadrado. Por que menos 1, professor? Porque menos é a coordenada de 1 do X, central aqui, sobre 16. Menos y menos 3, que é a coordenada de y no ponto central ali, sobre 9. Isso ao quadrado, igual a 1. Gente, espero que vocês tenham entendido essa aula. Um abraço.